Prezados irmãos, eu sou o seminarista Emerson, estou na etapa da síntese pastoral no Santuário Diocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Jaboticabal. E a pedido da Comissão Pastoral para a Transformação Social, vou apresentar alguns pontos do 4º capítulo do Duquette, essa tradução popular da doutrina social da Igreja. Neste capítulo, nós veremos os princípios da doutrina social da Igreja. A Igreja Católica conhece 4 princípios: o princípio da personalidade ou da dignidade da pessoa, o princípio do bem comum, o princípio da subsidiariedade e o princípio da solidariedade. Com estes 4 princípios, é possível apreender o conjunto da realidade social do homem e realizá-la na verdade. Estes princípios são válidos, em primeiro lugar, porque são racionais, e em segundo lugar, porque resultam da razão iluminada pela experiência da fé cristã. Estes princípios estão articulados uns com os outros. Se os aplicarmos juntos, temos a possibilidade de compreender em profundidade uma realidade social. Mas por que é que devemos agir segundo esses princípios? Ser pessoa significa assumir responsabilidades. Ninguém pode estar fora da vida social. É através de outros que vivemos e somos responsáveis por eles ao longo da nossa vida. Pelo mandamento do amor a Deus e ao próximo, os cristãos são moralmente responsáveis em ajudar uns aos outros, a servir ao bem comum, a assistir cada indivíduo no desenvolvimento de uma vida humanamente digna e proteger grupos e comunidades nos seus direitos. O primeiro princípio, a personalidade ou a dignidade da pessoa, parte da imagem do homem, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Toda a vida social é expressão do seu inconfundível protagonista, a pessoa humana. É do homem que a vida social tem sua origem. Sendo assim, o homem, tomado na sua concretude histórica, representa o coração e a alma do ensinamento social católico. Toda a doutrina social se desenvolve efetivamente a partir do princípio que afirma a intangível dignidade da pessoa humana. Mediante as múltiplas expressões dessa consciência, a Igreja entendeu, antes de tudo, tutelar a dignidade humana perante toda tentativa de repropor imagens redutivas e distorcidas sobre o homem. O segundo princípio, o princípio do bem comum, segundo o Concílio Vaticano II, é o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada um dos seus membros atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Pois sendo que o fim de cada pessoa individual é realizar o bem, o fim da sociedade é o bem comum. Querer o bem comum significa ser capaz de pensar para além das próprias necessidades. É estar interessado no bem comum de todos, mesmo das pessoas nas quais ninguém pensa, porque não tem voz nem poder. É oferecer o básico a toda pessoa. É cuidar da promoção e preservação das condições essenciais e naturais da vida. O bem comum não consiste apenas no bem-estar material exterior do homem, mas pertence também a ele o cuidado pelo seu bem-estar espiritual e psíquico. Assim, nenhum aspecto, nenhuma dimensão do ser humano deve ser deixado de fora. O terceiro princípio, a subsidiariedade. Esse princípio consiste em cada tarefa social ser confiada em primeiro lugar a grupos pequenos que a possam resolver. O nível imediatamente superior deve assumir a competência só no caso em que a unidade inferior não esteja em condições de resolver o problema. Mas quando a unidade inferior precisa de ajuda, a instância superior deve ajudá-la. Ou seja, no nosso ambiente, cada um de nós, dentro das nossas capacidades e competências, devemos tratar dos nossos problemas e só pedir ajuda a instâncias superiores
quando sozinhos realmente não somos capazes de resolver estes problemas. Por exemplo, quando uma família tem problemas, outros organismos só devem intervir se a família é impotente para encontrar soluções por si mesma. Este princípio tem o objetivo de fortalecer a liberdade dos indivíduos, dos grupos e das associações e impedir o excesso da centralização. A iniciativa individual deve ser fortalecida, pois poder ajudar a si mesmo representa um componente significativo na dignidade da pessoa. O quarto princípio, a solidariedade. Esse princípio exprime a dimensão social da pessoa. Ninguém pode viver apenas para si, é sempre dependente dos outros, e não apenas para experimentar uma ajuda prática, mas também para ter um interlocutor e poder crescer e desenvolver-se plenamente na sua personalidade, através do debate de ideias, argumentos, de necessidades e desejos. A solidariedade é tanto um princípio social como uma virtude moral. Enquanto princípio de ordem social, ela serve para vencer as estruturas do pecado e construir uma civilização do amor. Como uma virtude moral, a solidariedade quer dizer o empenho concreto, decidido, em favor do bem-estar de todos os homens. O princípio da solidariedade pressupõe que os homens estejam cada vez mais conscientes dos seus compromissos para com a sociedade a que pertence, de onde resulta a obrigação de estarmos conscientes de que nas próprias ações e decisões temos de considerar os outros e até mesmo as futuras gerações. Além desses 4 princípios, a doutrina social cristã também está ligada a valores gerais que a antecedem. São os valores da verdade, da liberdade e da justiça. Eu tenho que ter, cada homem tem que ter estes valores e ligar-se pessoalmente a eles para poder ter uma vida comprometida e inserir-se confiadamente na sociedade. Estes valores estão ligados à dignidade da pessoa, como um valor original, que resulta de ser o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Através desses 4 princípios da doutrina social da Igreja, visto que os cristãos são cotidianamente confrontados com múltiplos problemas sociais, quer se trate das relações entre os indivíduos, grupos ou povos, em todos os casos, é possível conhecer o que é humanamente digno, social e correto. Os 4 princípios da doutrina social da Igreja querem iluminar a vida individual e comunitária de cada ser humano, de cada cristão. Através desses pontos que eu acabei de partilhar, espero ter aguçado um pouquinho da curiosidade de cada um de vocês a buscar conhecer, aprofundar-se mais na doutrina social da Igreja.